Você se sente preso dentro da sua própria empresa? Você fatura bem, mas não consegue enxergar o lucro? Você está sobrecarregado e você não consegue ter tempo de qualidade com a sua família? Bem-vindo, você é um empresário, né? Você decidiu empreender. Quando você decide empreender, você vem muitas vezes com a ilusão de que tudo vai dar certo num curto espaço de tempo e muitas vezes a realidade é outra. Sou Leandro Rocha, sou o CEO da LR Soluções Contábeis e também da Tiger Contabilidade Digital e criador do método Gestor Eficiente. E hoje eu vou mostrar para você como estruturar a sua empresa para você sair do absolutamente zero para um faturamento expressivo, onde você vai enxergar o lucro da sua empresa, ter um foco na gestão e ter tempo de qualidade com a sua família, que é o mais importante. E como que eu vou mostrar isso para você? Através de 4 pilares de uma boa gestão. E esses 4 pilares são eles: pessoas, processos, finanças e impostos. Uma vez que o empresário, o empreendedor, ele entende que ele precisa ter esses 4 pilares bem elaborados, bem estruturados, é onde ele começa a ter sucesso. E aí ele vai enxergar se de fato o negócio dele é viável. Muitas vezes se o time dele, o time de vendas, o time operacional, ele trabalha, está engajado com a cultura da empresa dele. E aí o que você precisa fazer? É estruturar esses 4 pilares. Uma vez estruturados, você vai ter sucesso. Você vai sair de um projeto aí onde está estagnado para um sucesso onde você vai ter qualidade empresarial e qualidade de vida. Que quando você monta uma empresa, quando você decide empreender, a ideia de todo empresário é ter sucesso, não só financeiro, mas trazer qualidade de vida para ele e para as pessoas que estão próximas ali, sejam funcionários, sejam familiares. Eu não sou diferente de você, eu montei um negócio e esse negócio por muito tempo ele foi gerido somente por mim, dedicando ali o tempo às empresas a qual eu atendia, que é a qual eu atendo até hoje. Só que eu comecei como eu empresário. E quando você é eu empresário, você é dono de todos os processos e todos os setores da empresa. Então, o que o empresário, quando ele inicia sozinho? Quando você tem uma estrutura financeira, você já inicia o negócio com funcionários. Seja o básico, um funcionário para fazer o operacional, uma atendente, uma recepção, um caixa, mas dependendo da situação, eu creio que não é a realidade de muitos, muitos começam do zero, e aí você é o famoso faz tudo, eu empresário, e aí você é o vendedor, você é o marketing, você é o operacional, você é o cara que entrega, você é o cara que fecha o caixa e você é o cara que apura o lucro. E muitas vezes você, por fazer essas tarefas, né, você se torna um centralizador. E o que um centralizador faz? E aí eu vou entrar no primeiro pilar, onde um dos maiores erros, né, que os empresários cometem é ser centralizador. E muitas vezes você escuta, participa de palestras, cursos, lê sobre gestão e quando vê no dia a dia você está centralizando as tarefas. E aí quando você tem um boom ali de demanda, é o momento onde você delarga. E aí um dos principais pontos que eu vou falar sobre pessoas é: você precisa ter clareza nas suas tarefas. No seu definidor de tarefas você precisa ter clareza. E não é clareza só para definir a cadeira onde o funcionário vai sentar. Você precisa ter um checklist para definir quais tarefas serão feitas e executadas em determinados períodos. Então você vai colocar as rotinas desses funcionários e você vai colocar também metas para esse funcionário. Que você dentro da empresa você não vai colocar um vendedor só para tirar pedido. Você precisa definir meta para esse vendedor. E se você colocar uma pessoa para a área financeira, ele precisa ter indicadores financeiros para te entregar num determinado período, seja no final do dia, seja em uma semana ou seja no mês, mas ele precisa ter tarefa definida e precisa ter métrica de resultados. Você precisa medir os resultados desse funcionário. Então, o primeiro passo inicial para que você
já comece a estruturar a questão e a sua relação com problemas de funcionários, você precisa colocar clareza na definição das tarefas, porque senão você vai deixar um funcionário sobrecarregado e insatisfeito, e aí você não consegue mensurar, você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. Então, você não pode falar para o funcionário se ele trabalha muito ou se ele trabalha pouco, se você não tem uma tarefa clara e bem definida. Então, para a questão de processo, primeiro passo que você vai fazer, é claro que ao longo das aulas eu vou colocando mais informações para que você venha executar. Mas nesse primeiro momento, o que eu quero que você faça? Faça o básico bem feito. E o básico bem feito é o mínimo. Você precisa ter o mínimo. Qual que é o mínimo? Vou definir o checklist. O que você precisa fazer e como você vai fazer. Então, primeiro passo, o que você vai fazer, como você vai fazer e o porquê você vai fazer. Isso, o porquê de você fazer é você definir a cultura da sua empresa. Porque muitos funcionários, ele está sentado numa mesa executando a tarefa que ele nem sabe para onde vai aquilo, qual que é o impacto daquilo. Se ele errar, o que vai impactar, o que vai ter de ônus ou bônus para o cliente. Então você precisa definir isso e trazer o seu funcionário para você. Então, um primeiro passo que você precisa primeiro fazer é o checklist. E esse checklist, você vai fazer um checklist semanal, onde você propositalmente vai fazer uma reunião semanal. Então toda semana, seja na segunda-feira pela manhã ou na sexta-feira ao final do dia, você precisa fazer uma reunião e alinhar com o seu time, alinhar com funcionários, mesmo que seja um funcionário, você precisa alinhar com ele o que foi feito, o que você deseja que seja feito naquela semana ou na próxima semana. E aí ele vai ter clareza, porque aí você consegue identificar qual que é o gargalo dos entregáveis da sua empresa para os seus clientes. Então você consegue definir dessa forma. Então você colocou ali as metas, porque imagina se você é um empresário pequeno, você está na rua, ou então está atendendo um cliente, está fazendo um call, e aí o seu funcionário ele tem uma crítica, tem uma sugestão para te fazer. Ele não vai para você no meio do dia e fazer essa crítica ou essa sugestão. Muitas vezes ele não vai ter tempo. Ele vai falar, estou sobrecarregado. Ele não vai falar. Quando que ele vai falar? É na reunião. Então, na reunião, ele vai poder chegar para você e dizer, olha, eu preciso de tal e tal ferramenta para poder executar melhor o meu serviço. E aí você consegue medir. E aí você deixa a tarefa, passou uma semana, você vai cobrar. Como você é o empresário que iniciou a sua empresa, você sabe qual que é o prazo de cada tarefa executada. Então, você consegue medir isso. E aí você vai alinhando com o funcionário para poder fazer com que ele execute as tarefas que precisam ser feitas. Segundo ponto, não menos importante, é processo. Processos bem definidos faz com que o funcionário não tenha retrabalho. Muitas vezes, quando você não define processo, o funcionário e a empresa, cada um faz de um jeito. E aí, se esse funcionário sai da empresa, como você não tem processos definidos, você fica a ver navios. Você perde o time. E aí, até você treinar e encontrar as coisas como deveriam estar dentro da empresa, você perdeu tempo porque você não tinha processos definidos, não tinham papéis claros dentro da empresa. Cada um era dono de uma atividade, cada um tinha o seu próprio indicador de entregável. Então você precisa ter os processos definidos. Então você, uma vez definindo esses processos, você vai colocar dentro desses processos as tarefas definidas, um cronograma semanal. Como que é feita essa tarefa? Essa tarefa se inicia dessa forma, o meio da tarefa é essa e o final da tarefa é essa. Então até tem um modelo que é bastante interessante, que é o Scrum. O Scrum é onde você tem definido um painel de como está o andamento de determinadas tarefas. Então ali você está tarefas a fazer, e aí quando você faz a tarefa, começa a executar, você coloca que tem alguém executando aquela tarefa, e aí você passa para o terceiro passo, a tarefa feita, e o quarto passo é a tarefa entregue. Então se você definir cada tarefa com essas 4 etapas, fazer, feito e entregue, e quando você inicia e faz essa linha do tempo,
fica mais fácil. Então, quem olhar aquele método ali, ele vai olhar para aquele indicador e vai saber como está a tarefa, em qual ponto ela está. E aí outra pessoa pode chegar ali, executar, finalizar. Então, deixe os seus processos definidos, certo? O terceiro ponto, finanças. Muitos empresários, eles quebram por conta de não ter as suas finanças bem distribuídas. E eu não estou falando de faturar muito e só correr atrás da venda. A venda, ela é o pulmão, né, da empresa, onde a empresa, se ela não vende, ela não traciona. Se a empresa não vende, ela não existe. Mas muitas vezes a venda, ela traz para o empresário um inflar de ego. Muitos empresários, eles acabam ali vendendo muito, e aí quando ele tem um faturamento alto, ele tem dinheiro, muitas vezes ele está ocultando possíveis vazamentos. Então, como contador, eu já vi muitas empresas perderem competitividade de mercado, porque quando era o momento de investir, a empresa percebeu que ela não tinha dinheiro para investir e ela perdeu o mercado porque ela não tinha um fluxo de caixa saudável. E muitas vezes, que é o erro que muitos empresários cometem, é confundir o CPF com o CNPJ. É um erro primário. Então, esse ego do faturamento alto, o empresário, a primeira coisa que ele faz é trocar de carro. E aí ele quer viajar, ele viajava uma vez ao ano, ele quer viajar 2, 3 vezes, quer viajar para fora do país, já muda o patamar, muda o padrão de vida. Então a ideia aqui é que você separe as contas, pessoa física, pessoa jurídica. E aí você vai conseguir mensurar e entender se a sua empresa de fato tem um lucro ou se muitas vezes você, dentro da sua casa, você atrapalha a sua empresa. Então, porque os gastos dentro da sua casa é muito alto. E aí você acaba sufocando o caixa da sua empresa. Mas aí como é que você vai fazer para baixar o padrão de vida? Se você não consegue nem entender se a sua empresa está faturando bem, se está lucrando, se de fato o seu negócio é vantajoso. Então a ideia aqui é que você faça um fluxo de caixa. E você precisa anotar tudo que entra e sai da sua empresa. E aí você vai ter previsibilidade de caixa, que isso é muito importante. Então você vai precisar de indicadores. Então você, como dono da empresa, precisa de um fluxo de caixa elaborado. E esse fluxo de caixa você pode buscar de profissionais ou você mesmo fazer o seu caixa. Então você precisa anotar, seja em planilha, seja em sistemas, seja num caderninho, mas você precisa anotar tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. E aí você vai começar a estruturar. E aí, se você já está faturando bem, não dá para você ficar só você comandando esse caixa. Então você vai precisar de pessoas para te ajudar. Mas primeiro método é fluxo de caixa. Segundo ponto, você precisa ter uma DRE, onde você vai ter a transparência se a sua empresa tem um lucro ou não. E aí, uma vez que você tem essa DRE também bem elaborada, você vai saber se dá para investir, para crescer, se o seu negócio está com prejuízo, se o seu produto, a venda do produto, o produto está com preço defasado, se os custos estão elevados. E é com uma DRE na mão que você vai conseguir identificar se você está tendo lucro, e com o fluxo de caixa você vai ver se você consegue investir ou não no seu negócio, se a sua empresa está com caixa saudável ou não. E o quarto ponto é um ponto onde a maior parte das empresas quebram por erro de gestão, não só gestão financeira, mas por gestão tributária. É isso mesmo, gestão tributária. Muitas empresas quebram pelo fato de estarem no regime tributário errado e por também não entender a forma tributária. Eu não estou falando para você entrar numa sala e ser um contador. Você entrar numa sala para poder tributos, na sua essência, a parte operacional. Não, você precisa ser generalista. Então tudo que eu falei para você aqui, você precisa ser generalista. Você precisa entender de pessoas, precisa entender de processos, de finanças e precisa entender também de tributos.
porque uma vez que você entende desses pilares, e tributos é muito importante você aprender, porque você vai saber aonde e como você está pagando os impostos. Porque muitas vezes você é vendedor e você tem um produto que ele tem uma diferenciação de alíquota. E aí às vezes você está pagando mais impostos. Ah, Leandro, mas eu vou contratar uma empresa de contabilidade e aí a contabilidade ela vai me dar essa informação pronta. Ok, mas você precisa conversar com o seu contador e entender os números. Por que eu estou pagando esse imposto? Como que chegou nesse cálculo? E aí você vai conseguir entender. Peça para o seu contador fazer uma análise tributária onde você vai enxergar se o regime tributário que você se encontra hoje é o regime correto. E dessa forma você vai fazer uma análise. Qual que é o regime mais vantajoso? Simples Nacional? Lucro presumido ou lucro real? Você trabalha com comércio, a sua margem de lucro ela é alta, ela é baixa? O tipo de produto que você vende, ele tem uma situação tributária diferenciada no mercado? Então, são todos esses pontos que, se você não se preocupar, ninguém vai fazer por você. Então, tributos é algo muito importante que você precisa olhar também para que você consiga sair do absolutamente zero, né, o zero faturamento, o zero resultado, daquele caos de gestão, para uma empresa rentável, uma empresa onde você vai conseguir enxergar os números numa totalidade. Bom, passei para você aqui esses 4 pilares, foi de uma forma bem simples, uma forma básica, para que você consiga entender como é que funciona a metodologia, como é que funciona ter uma empresa hoje. Mas eu vou postar mais vídeos aqui para que você consiga enxergar resultado. Então vai ter um vídeo específico com cada pilar. Então nós vamos aprofundar, falar sobre pessoas para que você entenda como estruturar um departamento, como estruturar um setor e como liderar essas pessoas para que essas pessoas entendam a cultura da sua empresa. Vamos falar sobre processo, definição de processo e de todos os setores, processo de venda, processo de marketing, processo operacional, processo de entregáveis, sucesso do cliente, entre outros. Então você vai entender como fazer e alinhar os seus processos. Vamos colocar aqui também sobre finanças, entendendo como que funciona o fluxo de caixa, entendendo como funciona a DRE, como funcionam os indicadores, como funcionam indicadores financeiros, indicadores econômicos, pontos de equilíbrio financeiro e econômico, para onde o dinheiro deve ser investido, se é o momento de investir ou não, aonde o dinheiro da empresa está. Então você vai entender isso também. E também vou mostrar para você na prática como fazer um planejamento tributário, como entender os números que o seu contador te entrega no final do mês, como entender se naquele momento é o momento de você comprar mais, e às vezes você compra mais e diminui o tributo. Então assim, são situações onde você vai entender como gerir o seu negócio. Isso é, de fato, uma gestão eficiente. Então meu nome é Leandro Rocha, como eu disse anteriormente, fico à sua disposição. Peço a você, dê o seu like, se inscreva no canal e participe do método gestor eficiente, onde você vai fazer sua empresa sair do zero e chegar no patamar onde você deseja. Uma empresa próspera, onde ela vende bem, fatura bem, tem um lucro onde você vai enxergar o lucro e você, através da liderança, terá um tempo de qualidade com a sua família e você, de fato, será um empresário, um empreendedor, onde tem prosperidade e tem felicidade, porque a gente sai para empreender para ser feliz e ter qualidade de vida.